No coração da Inglaterra, envolta pela névoa e pelo tempo, ergue-se uma mansão antiga. Seus muros, testemunhas silenciosas de um passado obscuro, guardam segredos. Lendas sussurradas ecoam pelos corredores. Elas falam de rituais arcanos, de pactos sussurrados em línguas esquecidas. Este é o mundo de Aleister Crowley, o mago mais controverso da história. A névoa se agarra à mansão como um sudário. Ela esconde segredos. Segredos que muitos anseiam por desvendar. Dentro da mansão, um cofre permanece trancado. Ele guarda as chaves para os mistérios de Crowley. Estes são os arquivos perdidos, documentos que podem conter a chave para a magia, a loucura e a verdade por trás do homem chamado a Besta. Mas cuidado! Alguns segredos são melhor deixados ocultos. A busca pelo conhecimento pode levar à ruína. Você está pronto para desvendar os mistérios dos arquivos perdidos de Aleister Crowley? Edward Alexander Crowley, ou Aleister Crowley como o mundo o conheceria, nasceu em uma era de ouro e escuridão. Filho da era vitoriana, um tempo de progresso científico e moral rígida, Crowley abraçou o ocultismo. Ele desafiou as normas sociais e mergulhou de cabeça no desconhecido. Poeta, alpinista, mestre de xadrez e provocador, Crowley era um homem de muitos talentos e contradições. Ele fundou a filosofia religiosa de Telema. Ele se autoproclamou o profeta de uma nova era, uma era de liberdade individual e autodescoberta. Mas sua busca pela iluminação espiritual estava entrelaçada com escândalos e controvérsias. Ele era um libertino, um drogado e um crítico ferrenho do cristianismo. Seus ensinamentos sobre magia sexual e a exploração de estados alterados de consciência chocaram a sociedade educada. Ele se tornou um pária, um nome sussurrado com medo e fascínio. Em algum lugar perdidos para o mundo estão os arquivos perdidos de Aleister Crowley, diários, rituais, correspondências. Um tesouro de conhecimento oculto que poderia lançar luz sobre os cantos mais escuros da mente de Crowley. Há rumores de que esses arquivos contêm os detalhes de rituais mágicos perigosos demais para serem revelados. Fórmulas para invocar entidades de outros reinos. Mapas para os reinos ocultos do inconsciente humano. Alguns acreditam que os arquivos perdidos foram destruídos. Outros afirmam que eles estão escondidos em uma coleção particular. Ou talvez, apenas talvez, eles estejam esperando para serem descobertos em um sótão empoeirado. Mas se eles vierem à luz, o que eles revelarão? Eles confirmarão as suspeitas mais sombrias sobre Crowley? Ou eles mostrarão um lado diferente do homem que o mundo amava odiar? A busca pelos arquivos perdidos tornou-se uma obsessão para alguns. Uma busca pela verdade, uma busca pelo poder. Mas cuidado, a verdade tem um preço. E o poder, uma vez desencadeado, não pode ser controlado. Faze o que tu queres há de ser tudo da lei. Estas palavras, escritas por Aleister Crowley em 1904, formaram a pedra angular de sua filosofia, Telema. O livro da lei foi supostamente ditado a Crowley por uma entidade chamada Aiwass. Ele descreve uma nova era governada pela vontade individual. O livro da lei é complexo e contraditório. Fala de amor e luz, mas também de guerra e destruição. Encoraja a autodescoberta, mas adverte contra os perigos da magia. Suas palavras inspiram e repelem em igual medida. Alguns o consideram uma obra-prima de sabedoria ocultista. Outros o denunciam como divagações de um louco,
Mas o livro da lei continua a fascinar e desafiar leitores. Ele nos força a confrontar nossa própria natureza. Nos pede para questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. Portões para o desconhecido, invocando o paranormal. Aleister Crowley era um explorador dos reinos ocultos da consciência. Ele viajou para os cantos mais remotos do mundo, buscando iniciação em ordens secretas e participando de rituais antigos. Ele acreditava que o paranormal era uma força real e poderosa que poderia ser aproveitada através da magia. Ele afirmava ter contatado entidades de outras dimensões, anjos e demônios. Ele descreveu suas experiências em detalhes vívidos, deixando para trás um corpo de trabalho que continua a intrigar e aterrorizar. Mas Crowley era um showman, um mestre da autopromoção. Ele nunca hesitou em embelezar a verdade. Então, quanto de suas experiências foram reais? E quanto foi fabricado para chocar e impressionar? É impossível saber com certeza. Mas uma coisa é certa: Crowley abriu um portal para o mundo do paranormal. Ele nos mostrou que há mais no universo do que podemos ver ou tocar. E nesse processo, ele nos forçou a confrontar nossos próprios medos e crenças sobre o desconhecido. Mago Negro ou Bode Expiatório. A história julga com severidade. A vida de Aleister Crowley foi marcada por escândalos e controvérsias. Ele foi acusado de ser um satanista, um drogado, um pervertido sexual. A imprensa o apelidou de o homem mais malvado do mundo. Ele foi expulso de países e rejeitado por muitos. Ele se tornou um pária, um símbolo de tudo o que era considerado errado. Mas Crowley era realmente um homem mau? Ou ele era simplesmente um não conformista? Ele era um produto de seu tempo? Ou ele era uma força do caos? A história raramente oferece respostas fáceis, mas nos força a confrontar o passado. No caso de Aleister Crowley, a pergunta permanece: ele era um mago negro ou simplesmente um bode expiatório? Um legado enigmático. O eco de Crowley no mundo moderno. Aleister Crowley morreu em 1947, um homem quebrado e esquecido. Mas sua influência não morreu com ele. Ela cresceu nas décadas que se passaram desde sua morte. Seu trabalho influenciou escritores, músicos e artistas, de Jimmy Page a David Bowie, de Alan Moore a Grant Morrison. O movimento New Age abraçou seus ensinamentos. A internet deu origem a uma nova geração de ocultistas. Por que Crowley continua a fascinar as pessoas? Talvez seja porque ele representa a rebelião, a busca pela liberdade individual. Talvez porque seu trabalho oferece um vislumbre de um mundo além do nosso, um mundo de magia e mistério. Ou talvez porque ele nos lembra de nossa capacidade de grande escuridão e luz. E se os arquivos perdidos de Aleister Crowley forem encontrados? Que segredos eles revelariam? Eles mudariam nossa compreensão do homem e de seu trabalho? Eles lançariam luz sobre os mistérios do ocultismo? E se Crowley estivesse certo? E se houver mais no universo do que podemos ver ou tocar? E se houver reinos ocultos de consciência esperando para serem explorados? Estas são apenas algumas das perguntas que permanecem sobre Aleister Crowley e seu legado. Ele era um charlatão ou um visionário? Um mago negro ou um profeta incompreendido? A resposta, como a maioria das coisas na vida, é provavelmente uma questão de perspectiva. Mas uma coisa é certa: Aleister Crowley não será esquecido tão cedo.
Ele continua a nos assombrar com suas palavras, suas ideias e sua vida extraordinária e controversa. Ele nos desafia a questionar tudo. Ele nos implora para olhar para dentro de nós mesmos. E ele nos lembra de que a verdade, como a magia, está muitas vezes nos olhos de quem vê.